e gravando. Acertei? Sim. Ó, tem gente com a câmera desligada pra mim. O Gabriel, o Rian, o Matheus, o Guilherme Estevam. Estão tudo com a câmera desligada. Eu não sei se é da internet. Tá? Eu não vi que tava ligado. Pessoal, a gente tem que terminar de corrigir aquelas perguntas lá da semana retrasada. Que a gente começou a corrigir e não terminou, porque na última aula eu dei o tempinho para vocês realizarem a avaliação. Então a gente parou na 17, que era explique constelações. Então a gente tem que começar a corrigir a partir da 18. Peguem aí o caderno, que aí a gente já vai corrigir essas e as de A quarta-feira. gente não vai esperar até as 8h10? Oi? Tem... Como é que A é? gente não vai esperar até as 8h10, porque tem muita pouca gente. Não, vamos seguir, tá? Conforme eles forem entrando, eles vão pegando a parte que... Porque já são 8h09. Tá? Então, peguem aí o caderno pra gente começar a corrigir. Bom, lá na pergunta 18, pegaram aí? Bom dia. Bom dia. Peguem aí o caderno pra gente terminar de corrigir as perguntas da semana retrasada. Qual dia? É aquelas 30 perguntas que a gente fez. Primeiro a gente vai terminar de corrigir as 30 perguntas. Ah, então não é. Depois a gente vai corrigir as 10 da semana passada. A 18 não é constelações. A 17. A gente corrigiu Não é sobre a 17, constelações. que era o quê? Ah, 17. Explique constelações. Agora a gente vai para 18, que é quem construiu a luneta. Então, quem é que construiu a luneta? Galileu. Pedro Álvares Cabral, Galileu né? Galilei. Galileu. Galilei. Esse nome é muito, tia. Muito. Galileu Galilei. Essa é a 1? Essa é a 18. A gente tá corrigindo os exercícios lá da semana retrasada. Aquelas 30 perguntas que eu passei para vocês. Ah, tá. Peraí, vou pegar meu caderno aqui. Não, são 30 mesmo. São 30. Bom, depois dessa tinha o que é biosfera. Biosfera é basicamente do que tá vivo. Um pouquinho mais. Biosfera é o conjunto dos seres vivos com o seu ambiente, né? Tem a parte do ambiente também. Então, é o conjunto dos seres vivos com o seu ambiente. Biosfera. Tia, onde nós estamos? A gente está terminando de corrigir aquelas 30 perguntas da semana retrasada. Que a gente começou a corrigir na segunda e não deu tempo da gente terminar. Na segunda passada. Ah, tá bom. Depois, a 20, ela explica e tinha as partes, né? Então, primeiro, hidrosfera. O que é a hidrosfera? Ô, tia, se tu puder repetir desde da 15 ali pra mim, porque na última aula eu não consegui pegar. Da 15? Não, tem que assistir a aula gravada, Gabriel. Eu posso corrigir
Prof, Posso repetir, é 18 e 19 que a gente corrigiu qual é a agora. página que a gente tá? Oi? Qual é a página que a gente tá? A gente... Pessoal, vocês estão dormindo? Nós estamos corrigindo as 30 perguntas que eu passei semana retrasada. Que a gente começou a corrigir e não deu tempo da gente terminar. Aí, quarta-feira, vocês pediram para fazer a avaliação, eu deixei para vocês fazerem a avaliação e passei mais perguntas. E a gente não terminou de corrigir essas. Ô, tia, Oi. hidrosfera é a parte da água. É tudo água. Isso, é a Oceanos, camada mares, formada rios, pelas águas, né? Então, lá na biosfera, a parte da hidrosfera é a camada formada pelas águas. Repete dessa 18, então. A 18, quem construiu a luneta foi Galileu Galilei. A 19, biosfera é o conjunto dos seres vivos e o seu ambiente. E a hidrosfera é a camada formada pelas águas. Atmosfera. O que é atmosfera, gente? Ô, tia, a 19 tava junto com... Era biosfera e hidrosfera? Não, a 19 era biosfera. A hidrosfera já é a letra A da 20. Como é que é? Atmosfera. A atmosfera é o conjunto dos gases que estão na atmosfera. As camadas dela. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta. Atmosfera é a camada de gases que Qual é a hidrosfera mesmo, tia? Hidrosfera é a parte, é a camada formada pelas águas. Deu? Deixa eu passar um copo de água. Pode. Depois, litosfera. O que é litosfera, gente? É as rochas. É a camada rochas. formada Chão, pelas solo. rochas e pelos solos. É as duas coisas. A camada formada pelas rochas e pelos É solos. o que eu disse aqui. É o que eu disse agora, tia. Solo, terra, pedras, Isso. rochas. Tudo que etc. a gente pisa, né? Chão. Chão. Depois a 21 dizia assim: por que a distância entre a Terra e o Sol é ideal para a existência dos seres vivos? Aqui, pois se a Terra fosse alguns quilômetros de distância mais para frente ou para trás, estaria muito quente ou frio para ter vida. Isso aí, né? Então, essa distância da Terra, do Sol e da Terra, ela possibilita temperaturas favoráveis, né? E ela também permite que a água esteja em estado líquido, tá?
Então, as temperaturas são favoráveis, nem muito quente, nem muito frio. E ainda permite que tenha água em estado líquido para a gente utilizar. Tá? Vinte e dois. Diferencia o movimento de rotação do movimento de translação. Então, Rotação é o movimento da Terra no próprio. Rotação é o planeta girando e translação orbitando a estrela. Enquanto ele gira para fazer. Isso aí, gurias. Então, o Rotação. movimento de rotação é um movimento do planeta em torno do seu próprio eixo, né? E translação é o movimento que a Terra e outros planetas fazem ao redor do Sol. Tá? Então, a diferença de rotação e translação é isso. Rotação gira no próprio eixo, translação faz a volta. Depois a 23 era qual a importância da Lua para a vida? O puxo gravitacional dela. Faz as ondas e os ventos. Como é que é, Felipe? Desculpa, eu não te escutei. A gravidade que ela causa, que é tipo as ondas do mar e o vento. Tá, então ela influencia nas marés, né? Ela interfere nessas massas de água, tá? Então, a suba da maré ou não, ela é influenciada pela Lua, né? Que é o nosso satélite. Então, a movimentação das águas é constante por causa da Lua e de suas fases, tá? Depois, a próxima pergunta era o que é crosta terrestre? E aí, quem é que sabe o que é crosta terrestre? Vou deixar os outros falar dessa vez. E aí, pessoal? Ninguém sabe o que é crosta terrestre? Sim. Hã? Professora, você está mudando a crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte mais externa da Terra. Então, a crosta terrestre é a parte, né, superficial da superfície da Terra. Ela é a parte sólida formada pelas rochas, né? Rochas e minerais. Então tem toda essa constituição aí, né? Pessoal, vocês estão fraquinhos aí no conteúdo que a gente já viu. A 25 dizia que a crosta terrestre ela é dividida em duas, né? Crosta oceânica e crosta continental, e pedia pra gente explicar cada uma. Então, aí. E o que é crosta terrestre mesmo? Ali na 24? A crosta terrestre é a parte sólida, superficial do planeta, formada por rochas e minerais. A crosta oceânica, como o próprio nome diz, ela fica embaixo dos oceanos e tal. Tá. E a crosta. Peraí, como é que é o nome da outra? Continental. Continental.
Continental é a que forma o solo, os continentes, Então, onde a gente vive. isso aí. Então, a crosta oceânica, ela é a parte do fundo dos oceanos, tá? Então, ela tem uma espessura mais fina que a crosta continental, tá? E a crosta continental é a parte dos continentes, né? Então, ali é a superfície dos continentes e daquela parte ali de mar raso, né? Então, ali é a parte praial, certo? Faz parte ainda da crosta continental. A crosta oceânica é só o fundão mesmo dos oceanos. Tá? Depois é o que são placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas? Peraí, eu tenho uma explicação aqui. Deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui. Placas tectônicas são placas que fazem com que os continentes se movam. Elas não são rápidas, mas podem causar muito caos se elas se chocarem. Isso aí, né? Então, a parte da crosta terrestre ela é formada, né, por rochas que são conectadas, ficam próximas uma das outras, mas elas têm esse movimento que o Felipe falou para nós, né? E essa movimentação, primeiro causou a separação dos continentes, né? Os continentes estão como nós conhecemos hoje por causa do movimento das placas. E também tem a formação lá dos vulcões, né, a partir dessas placas tectônicas, desse movimento. Quando as duas placas se chocam, a gente tem os terremotos, né? Então, são placas, né, são estruturas de rocha sólida que se movimentam e constituem a crosta, tá? Depois eu perguntei para vocês onde a gente encontra o manto. Onde é que a gente encontra o manto? E aí, pessoal? Oi. Então, uma coisa, se a minha net cair, tá chovendo um pouco, tá? Tá. Professora, Oi. o manto é a camada abaixo da crosta e tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Isso aí. Constitui a maior massa da Terra. Isso aí. Então, o manto a gente encontra ele logo abaixo da crosta oceânica, que nem o Rio falou para nós, né? Aí ele acrescentou, né, que ele tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura e constitui a maior parte, né, da massa da Terra. Então, a constituição da Terra, a maior quantidade dela é de manto, tá? Depois eu perguntei o que é NIF. NIF é uma mistura. É uma mistura de níquel e ferro. Muito quentes, que fica lá no núcleo e um pouco no manto. Isso aí, né? Então, a NIF, né, é a mistura do níquel e o ferro derretidos, que fica na parte externa do núcleo. Depois eu falei que o núcleo era dividido em interno e externo e perguntei o que a gente encontra nessas duas partes. O que é NIF mesmo? Interno a gente. Só um pouquinho, Guilherme. NIF é a parte externa do núcleo formada de ferro e níquel derretidos. Pode falar, Guilherme. Acabasse de dizer o que é o núcleo externo, tia. Tá. E o interno? E o núcleo interno é
uma massa muito quente de vários metais e NIF, essas coisas assim. Às vezes, talvez rochas também derretidas e metais muito, muito, muito quentes. Se eu não me engano, até é mais quente que o Sol. Então, a parte interna a gente vai encontrar o ferro sólido, tá? Na sua constituição sólida. Na parte interna, ferro sólido. E na parte externa, o ferro e o níquel derretidos, tá? E depois a última pergunta que eu fiz para vocês desse conteúdo era o que a geologia estuda. A litosfera? A geologia é a ciência que estuda a Terra e procura entender a origem, estrutura e composição, as transformações passadas que tornaram como é hoje. Isso aí, né? Então a geologia é a ciência que estuda a Terra e procura entender sua origem, estrutura e composição e as transformações que fizeram dela o que ela é hoje. Então tem tudo isso. Bom, antes da gente passar para a próxima, eu não vou ser malvada com o Gabriel. Gabriel, a 15. Tá escutando? Tô. Ô, prof. Oi. Prof. Eu já volto, tá? É que eu deixei uma coisa na chuva. Tá. Vai molhar muito. Gabriel, o que são astros? São corpos celestes, tá? São corpos celestes que naturalmente são encontrados no céu, tá? Então, todos os corpos celestes, Lua, planeta, Sol e as outras estrelas, tudo são corpos celestes, são astros, tá? O Gnomon, 16, o que é Gnomon? Gnomon é o antecessor do relógio de sol, né? Ele é uma vareta espetada verticalmente no chão que projetava sombra. E o outro era constelações. Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas em uma determinada região do céu. Obrigada. De nada. Agora vamos lá para as 10 perguntas, aquelas que eu passei quarta-feira para vocês. Eu passei só 10, né? Pessoal, estão me escutando? Sim, só 10. Sim, passou só 10 perguntas. Tá, então antes da gente corrigir essas 10 perguntas, peguem aí e copiem mais 3. Ô, tia, Oi. tu não passou só 10 quarta-feira, eu acho. Tu passou 20? Não foi 20. Essa aqui a gente já corrigiu, né? Ué, não tenho nenhuma, tia. Não tenho nenhuma dessas 10. Eu tenho essa quinta e o início do resumão, que eu não consegui terminar. Tá, então, passei 10 perguntas, não foi? A última era qual a importância do tratamento de água. Ué? Eu não me lembro disso, tia. Botei no chat para vocês copiarem, porque tinha gente fazendo avaliação ainda. Oh, então eu não copiei, tia, eu acho. Oh, vai ter que voltar lá na aula gravada e copiar.
Deixa eu pegar aqui os exercícios. Eu copiei e respondi, só que eu não sabia que tinha mais 3. Eu só fiz 10. Não, porque eu não passei as outras 3 pra vocês. Tá? Ô tio, o resumão era só de um livro, né? Só de É. um livro, né? Tá, eu vou dar um espaço de 2 folhas, porque eu ainda não terminei o resumão. Então eu vou editar pra vocês as 3 perguntas. E aí a gente corrige. Ô, professora, Oi. essas 10 perguntas foi aquele dia da prova? Foi. Tá, só que tem porém. Eu realmente eu não fiz a prova. Eu fiz a prova, só que eu não fiz as perguntas, então eu não sei quais são as perguntas. Tens que pegar na aula. Eu gravei a aula, tá lá no o link dela tá lá no site da escola. Você tem que pegar lá, tá? É que eu só vi o resumo, não tinha que fazer, mas não vi nenhuma pergunta. Tá? Então copiem aí essas 3 últimas perguntas. Onze. O que é chorume? O que é chorume? Bem, não tinha essa pergunta de churume, não. Oi? Ela tá acrescentando Não mais tinha 3. pergunta de churume, não. Então, Ela eu tá tô acrescentando mais editando pra tu 3. copiar agora. É a 11. Eu passei 10 questões. Vou passar a 11, a 12 e a 13 agora. A 11, o que é chorume? Como é que escreve isso, tia? C-H-O-R-U-M-E. Ô tio, passa as aí no chat, tia. Quê? Mais fácil. Que é chorume. 12. Diga o significado dos 5 R's. Diga o significado. Diga o significado dos 5 R's. Essa aí eu sei, prof. Essa resposta aí eu sei de cor. E a 13 é diferencie transformação química de transformação física. Diferencie. Como assim aquela 12? Diga o significado dos R's. Dos 5 R's. Que estranho, eu nunca vou achar isso daqui. Tem no livro. Não, tem no livro, realmente. Eu me lembro. Qual é a 13, tia? A 13 é diferencie transformação química de transformação física. Diferencie transformação química de transformação física. Tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem essas 3 questões e aí a gente corrige tudo. Tá? Mãe! Mãe! Me consegue um casaco? Tá entrando um frio nessa janela.
Eu preciso de um casaco, tá entrando muito frio nessa janela. Tô em aula. Um casaco? É. Obrigada. Quando terminarem, me avisem, tá? Meu braço tá dormente. Ué, mas do quê? Acho que é porque eu dormi em cima dele. Ah, tá. Tá doendo. Au. Tia, Oi. eu vi ali, eu tô vendo ali no vídeo as questões e a 3, ela se repete duas. Eu fiquei Não, confusa. a 3 eu copiei e aí faltou um pedaço e eu escrevi embaixo da 4, se eu não me engano. É, sim. Ah, tá. Tá? É porque eu olhei e a ordem não fazia muito sentido, porque era o que são misturas homogêneas, aí depois o que. Não, peraí. Primeiro era o que são misturas homogêneas, aí depois o que é fase, e depois o que são misturas heterogêneas. Ok. André. A Angelina tava.
E aí, pessoal, podemos começar? Sim. Sim? Bora. Bora, porque a gente não tem muito tempo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é o que são misturas? O que são misturas, pessoal? É a união de duas substâncias. Isso. Misturas são substâncias. Eu tenho uma. Meu Deus, eles estão brigando aqui, meu Deus. Eu tenho uma resposta mais completa. Misturas são substâncias juntas em forma homogênea ou heterogênea. Isso, são misturas né, são a união de várias substâncias, né? Podem ser duas ou mais substâncias. E aí o Felipe já Que foi podem ser- mais além, né? Que podem ser homogêneas ou heterogêneas, Pode ler? Não. tá? Depois a 2 era defina a matéria. O que é matéria? Tudo que existe. É o que a gente tá aprendendo. Não é o que a gente tá É basicamente. Oi? Tudo que existe. É basicamente. Tudo que compõe um corpo Matéria. sólido, líquido Isso é. ou gasoso. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Isso aqui é matéria, ó. Então tudo é É matéria. bastante matéria. Tudo é matéria. Então eu posso pegar isso aqui vai ser uma matéria? É uma matéria. Ah, então tá bom. Esse aqui é o objeto mais inesperado que eu já vi. Tá? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Isso é tipo um copo, algo tipo. Não, o moleque tá com ventilador. Depois da 4. Em que é fase? Peraí. Fases são encontradas em misturas Parte de uma heterogêneas. mistura que tem uma semelhança. Como é que é? Cada parte de uma mistura que tem uma semelhança. É cada camada de uma mistura, né? Então, uma fase é uma camada de uma mistura. Então, Eu basicamente, tenho uma resposta mais completa. Fala, Felipe. Eu tenho uma resposta mais completa. Olha, fases são encontradas em misturas heterogêneas. São outros tipos de líquidos ou sólidos em uma mistura. Tá. Que não se misturam. Mas a gente também encontra fases na mistura homogênea. Só que aí a gente vai encontrar uma fase só, porque ela vai estar toda misturada. Ah, deve Tá? sentido. Então ela Eu coloquei uma fase. A gente sempre encontra fases, só que na homogênea a gente vai encontrar uma e na heterogênea a gente vai encontrar duas ou mais, tá? Então, fase é a camada, é a parte da mistura, tá? Eu pulei uma. O que são misturas homogêneas? Mistura só com uma Uma fase. mistura que apresenta uma única fase. Isso, são misturas que apresentam uma única fase, né? Então, quando as substâncias se unem, elas a gente não consegue diferenciar quem são. Né? A gente não consegue diferenciar seus componentes. Vamos corrigir as 5 e o resto a gente corrige na próxima aula, que são misturas heterogêneas. É a mistura que apresenta duas ou mais fases. É uma mistura que apresenta duas ou mais fases. exato. Tá? Pessoal, vou fazer a chamada aqui. E aí, conforme vocês vão respondendo, vocês podem ir saindo, tá? Alex. Presente.